todos que têm nos acompanhado nessa escola dominical. Quero louvar a Deus pela tua vida. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade da gente poder compartilhar a palavra dele nessa manhã de domingo, um domingo tão importante para nós, um domingo tão singular, e eu quero te dar as boas-vindas e te convidar a participar dessa escola dominical, onde a gente vai conversar sobre o assunto do dia. E o assunto do dia não poderia ser outro. O momento que a gente vive é um momento propício para a gente conversar sobre o ser cristão e a política. Então eu convido você a participar dessa escola dominical e te convido a ter um momento de oração nesse momento. Se você tem condições, feche teus olhos, coloque o teu coração, a tua mente, o teu espírito à disposição do Senhor para que Ele fale conosco. Deus querido, Pai Santo, muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Muito obrigado pelo domingo que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade neste domingo podemos escolher aqueles que irão nos governar, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, pela instrução que vem dos altos céus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado nesses dias, tempos tão difíceis, e nós podemos ver a tua mão agindo em nosso favor. Coloco diante de ti a vida de cada um dos teus filhos e filhas, de cada um desses que está participando dessa escola dominical. Tome, Pai, nas tuas mãos e nos sustente, Deus, nesse período. Fale conosco, queremos ouvir a tua voz. Pai querido, que não seja um tempo só onde trocaremos informações, mas seja um tempo muito mais precioso que isso. Um tempo onde a gente possa reconhecer a tua voz, a falar conosco, a nos desafiar a vivermos uma vida mais parecida com aquela que o Senhor deseja para nós. Nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amados, como eu já anunciei nesse primeiro contato com vocês, eu quero compartilhar com vocês hoje alguns textos bíblicos com uma temática que vai nos conduzir nesse encontro, que é o ser cristão e a política. E eu quero convidá-los a fazer a leitura de um versículo bíblico. Nós vamos ler vários outros na nossa proposta de escola dominical dessa manhã. Então quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, é um texto muito conhecido. Colossenses 3, versículo 17 diz assim: "E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai." Hoje é um dia muito especial na caminhada do nosso país, na nossa caminhada como homens e mulheres de Deus. É o domingo onde, em pleno ano de pandemia, nós temos a oportunidade de eleger os nossos governantes municipais. Temos a oportunidade de eleger os representantes do povo para conduzirem a cidade. Temos a oportunidade de elegermos também os vereadores, os representantes do povo, que irão planejar, debater, discutir, aprovar leis, aprovar o orçamento. Tudo que se faz nesse nível tem assim um impacto direto nas nossas vidas. É no município que questões de educação básica, de saúde básica, do trânsito do nosso cotidiano, é no município que se trata do orçamento, dos tributos municipais. Então assim, é de grande importância esse momento que a gente está vivendo, esse momento de eleições, mesmo no período de pandemia. E aí, eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que muitos de nós talvez estejam se fazendo nesse momento. É meio que inevitável a gente não se perguntar: vale a pena nos envolvermos com a política? Bom, em linhas gerais, essa pergunta é feita porque existe um dissabor muito grande, uma falta de contentamento, uma decepção muito grande com aqueles que nós acabamos elegendo para nos representarem. Eu não preciso ir longe, eu fico no estado do Rio de Janeiro para apontar esse exemplo. Em pleno período de pandemia, com pessoas, com o colapso dos serviços públicos hospitalares, nós temos o governador do estado afastado, acusado de corrupção, desvio de verbas públicas na saúde. Para
piorar esse quadro, esse governador, ele foi eleito com uma proposta de acabar com a corrupção, de perseguir, de punir as pessoas que têm esse viés de corrupção. Para piorar um pouco mais, ele vem com histórico de conduta ilibada do judiciário do nosso país. Como, diante de um quadro tão decepcionante desse, não nos desmotivarmos? Como, diante de um quadro tão decepcionante desse, você afirmar, não, é preciso participar? É plenamente compreensível que as pessoas se irritem com isso, que as pessoas não queiram participar, que as pessoas tenham a visão de que político é uma classe ruim, é uma pessoa, abre aspas, do mal. É muito compreensível isso diante dos péssimos exemplos que a gente tem. E olha que eu citei um, esse exemplo não é isolado, infelizmente. Existem muitos e inúmeros outros exemplos ruins nesse aspecto. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs, com as pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã de domingo, é se seria esse o papel desejável ou até mesmo prescrito pela palavra de Deus para nós cristãos. Não nos envolvermos, seria essa a proposta bíblica para o cristão que vive num país democrático? Bom, o que a Bíblia tem a nos ensinar acerca do cristão e da política? Essencialmente é essa conversa que nós vamos ter à luz de vários textos bíblicos. E aí eu quero sugerir a leitura de um livro para vocês. Eu comprei no ano de 2016, salvo engano, chama Fé Cidadã. Nesse livro, um cristão que acabou sendo eleito para o quadro do Legislativo Estadual, ele conta as experiências que ele teve e o quanto ele pôde colaborar na implementação de políticas públicas e o alcance que isso teve na vida das pessoas que mais necessitavam. Então, interessante, Fé Cidadã, se você tiver condição, leia, fala assim com muita clareza acerca do papel do cristão na política. Bom, qual a minha primeira impressão? De fato, não participar desse processo de escolha daqueles que vão representar o povo num país democrático, onde o voto de um homem muito rico tem o mesmo peso de um voto do homem mais pobre, onde o voto do homem mais culto tem o mesmo peso do voto daquele que tem pouca cultura, pouca escolaridade, parece ser uma omissão para nós que somos chamados a imitar Cristo, somos chamados a viver uma vida de serviço. Parece não fazer muito sentido, mas isso é uma primeira impressão. Eu quero convidá-los a irmos para alguns exemplos bíblicos dessa situação. E aí quero compartilhar alguns desses exemplos. Você deve se recordar da história de José. José, lá no Egito. Gênesis capítulo 37 até o final do livro, né? Muito interessante. É a história de um homem que é traído pelos seus irmãos, é a história de um homem que é preso, que é injustiçado e que viu a sua vida transformada de uma forma que ele passou a governar aquela imensidão, governar, ter poder de mando na vida das pessoas e preparar aquele país, aquele reino para uma forte e grave seca que havia de vir. José é um exemplo de alguém que se envolve, de certa forma, na política do seu tempo e acaba sendo um exemplo de homem bem-sucedido, um exemplo de liderança. Mas eu não fico só no exemplo de José, não. O exemplo de Daniel na Babilônia. Daniel, ainda jovem, resolve não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Ele começa a ganhar a confiança dos governantes, passa a ter voz ativa naquelas terras, torna-se um homem de respeito, um líder reconhecido. O que dizer de Esdras e Neemias, homens que estavam muito próximos ali dos governantes, daqueles que tinham poder político, e eles colaboram, contribuem para o retorno dos judeus a Jerusalém, para a reconstrução dos muros, reconstrução da cidade,
a reocupação da própria cidade. Homens que lideraram ali o povo e exemplos de homens que fizeram isso por um chamado de Deus, participando, tendo apoio dos poderosos da sua época, dos políticos, por assim dizer. Aí talvez você olhe para esses exemplos que eu acabei de citar e diga assim, não, mas esses homens são homens que Deus levantou para realizar a vontade dele. Bom, verdade, Deus levantou esses homens para realizar a vontade e o querer dele. E aí eu te pergunto, o que, afinal de contas, esses exemplos têm a nos ensinar? O que, afinal de contas, a Bíblia tem a nos ensinar? E aí eu te convido a fazer a leitura de um texto que está no Antigo Testamento, depois nós vamos para um texto que está no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia aí em Jeremias, um texto também muito conhecido, capítulo 29, versículos 4 ao 10. Jeremias 29, versículos de 4 ao 10. Eu vou falar do contexto e depois vou dar a ênfase que eu pretendo no texto, né? Jeremias está escrevendo para os cativos da Babilônia e está fazendo algumas recomendações a eles. Olha só o que diz o texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas, morem nelas. Plantem pomares como o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não dê ouvido aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizarão falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Tá bom até aqui, até o 9. A ênfase que eu quero dar a vocês é o que Jeremias, em nome do Senhor, está dizendo para aquele povo: vocês estão numa cidade estranha, vocês estão deportados, vocês estão vivendo um período de grande dificuldade. Agora vocês precisam trabalhar e orar pela paz nas cidades, porque se tiver paz ali, vocês terão paz. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: olha, vocês estão aí, vocês estão exilados, estão vivendo um momento difícil, mas vocês precisam trabalhar pela paz, vocês precisam orar ao Senhor pela paz. Isso lá no Antigo Testamento. Agora eu convido você para, no Novo Testamento, abrir a Bíblia comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 apenas. Olha o que diz o texto. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivam vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora aqui o contexto é Paulo escrevendo a um jovem pastor, a um amigo, e orientando: olha só, ora por todo mundo, peça a Deus em favor de todo mundo, interceda em favor das autoridades, ore por elas. E aí, talvez você me pergunte assim: poxa, mas existem autoridades que não estão de acordo com a vontade de Deus. É verdade, é verdade. Existem autoridades que governam em desacordo com a vontade de Deus. E talvez você diga assim: olha, eu não consigo orar por esse governante. Esse governante trata coisas sérias como se fossem piadas, e eu não consigo fazer isso. Aí eu fico pensando em que contexto que Paulo escreve essa carta. Paulo, como cristão, está sendo perseguido, preso. A história bíblica diz que esse texto foi escrito quando Nero era governador em Roma. Nero é conhecido como uma das maiores perseguições aos cristãos. Cristãos eram mortos para divertimento das pessoas no Coliseu. E olha a coragem, a inspiração de Paulo para dizer: ora pelas autoridades. Ora pelas autoridades, elas precisam de oração. Bom, e diante desses textos, eu fico pensando que a palavra de Deus nos ordena
nos prescreve a orar por todo mundo, a orar pela cidade, a buscar a paz. Não orar só, no nosso contexto de agora, né, pelas autoridades que foram eleitas com o meu voto ou com o seu voto, mas as que foram eleitas, pelas autoridades constituídas. E se essas autoridades constituídas não governam segundo a vontade de Deus, elas prestarão contas. O meu papel, o seu papel é um papel de intercessor, é um papel de alguém que ora, que busca e trabalha pela paz. Isso não quer dizer que nós somos cegos, não percebemos os erros, as falhas, os desacertos, as maldades. Não, mas até mesmo para ser uma voz profética que denuncia, eu preciso seguir o que a palavra de Deus me exorta a fazer. E o que ela me exorta a fazer no primeiro momento é orar, é buscar a paz, é trabalhar pela paz. Mas eu não quero ficar só um exemplo do antigo, um exemplo do novo, eu quero ir para o exemplo dos exemplos. Eu quero falar do ministério de Jesus. Como Jesus conduziu o seu ministério? Já parou para pensar nisso? Jesus é alguém que conversou, é alguém que acolheu, é alguém que tocou nas pessoas excluídas da sociedade, nos odiados da comunidade local. Veja o caso de Zaqueu em Lucas 19, versículo 1 ao 10. O cobrador de impostos, o traidor. Imagina lá um judeu cobrando impostos dos seus irmãos para Roma, em favor de Roma. E mais, esses impostos eram sobretaxados e essas pessoas se enriqueciam. Daí, segundo a história bíblica, daí o ódio, o pavor que os irmãos tinham desses coletores de impostos. O que dizer da mulher adúltera, a ponto de ser apedrejada? E o que Jesus faz? Jesus acolhe. O que Jesus faz com Zaqueu? Manda descer, vai para a casa dele, tem um tempo ali com ele, trabalha com ele, acolhe ele. A mulher adúltera da mesma forma. O que dizer dos doentes fisicamente, dos leprosos, que viviam afastados das cidades, não tinham convívio com as pessoas? Que Jesus faz? Jesus toca neles, Jesus os cura. Lucas capítulo 17, dos versos 11 em diante, você confere a questão dos 10 leprosos. A mulher adúltera em João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. O que Jesus fez mais em seu ministério? Jesus criticou os líderes religiosos que atavam fardos pesados ao povo. Jesus, apesar de praticar, agir, fazer tudo isso, tem algo que ele não fez. O que ele não fez? Ele não se uniu àqueles que queriam pegar em armas, os zelotes, um grupo de judeus que queria fazer a revolução pelas armas. Jesus não se filia, não se junta a esses homens. Jesus, o dono de um ministério integral. E esse dono de um ministério integral, ele conseguia tratar as necessidades do corpo, conseguia acolher para tratar as necessidades da alma, conseguia tratar a espiritualidade das pessoas. Era um homem que no seu ministério tolerava homens muito diferentes dele mesmo. Se você buscar o perfil dos discípulos, você vai ver que eles são muito diferentes entre si, uns mais amorosos, outros mais sisudos, uns mais sensatos, outros mais afoitos. Jesus convivia, tolerava todas essas diferentes personalidades, formas de expressão. E aí a gente pode se perguntar, como é que eu sou tolerante? Sou tolerante para com as pessoas que pensam exatamente como eu? Consigo tolerar aquele que pensa diferente de mim? São reflexões que a gente precisa fazer à luz desses exemplos que a Bíblia nos traz. Eu quero também te convidar a fazer uma reflexão acerca das ações que nós devemos adotar para participar efetivamente desse momento de escolha, que é um momento de escolha para governar as cidades num mundo, numa cultura que jaz no maligno. Como é que eu faço isso na prática então? Eu compartilho com vocês algumas reflexões e peço a vocês que reflitam sobre isso, que pensem sobre isso, que orem acerca disso.
Primeira conduta que eu deveria ter, segundo a palavra de Deus, é não ser um alienado, não abrir mão de participar desse processo democrático de escolha dos meus representantes. A caminhada do cristão é uma caminhada de serviço. E assim eu e você precisamos participar buscando evidências no nosso processo de escolha acerca de quem são essas pessoas. Como é que eu não sou um alienado no momento de escolher um representante? Como é que eu faço isso? Bom, eu olho para a origem dele, de onde ele vem, para a sua formação, para o seu histórico, seu engajamento na sociedade, os valores que ele defende. Mas veja bem, esses valores não são valores da boca para fora, mas a partir das ações, de como ele se comporta na sociedade. Segundo, essa pessoa já ocupou cargo público, como foi isso? O que ele fez? Quais são os resultados que ele alcançou? Terceiro ponto, quem são seus aliados? Ele está aliançado com quem? Quarto ponto, o que ele está dizendo que vai fazer? Qual a sua plataforma de governo? De que forma ele pretende fazer, implementar aquilo que ele está dizendo que vai fazer? Como ele vai fazer isso? São perguntas simples que me tiram da alienação e me colocam de volta na realidade que a gente vive. Bom, segundo, a pergunta que eu preciso fazer: o que a igreja faz nesse contexto? A igreja tem algum papel nesse contexto político? Bom, a igreja, ela não é, ou pelo menos não deveria ser partidária. Ela não deveria ser partidária, ligada a partidos políticos. A história da igreja já mostrou para a gente que isso não dá certo. Quando a igreja primitiva se une ao governo de Roma, se une para cumprir os intentos daquele que governa. No caso de Constantino, lá na Roma, no ano 300 e alguma coisa, quando a igreja se une ao Estado. Diante desse papel da igreja, uma coisa é certa: o púlpito não é plataforma para político. A palavra de Deus transcende a questão dos governos e dos governantes. Veja comigo o que está escrito em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Olha só o que diz o texto. Apocalipse 22. A partir do versículo 1, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Esse texto mostra que nós aguardamos o governo integral de Cristo. Apesar de Cristo já governar a minha vida, a sua vida como cristão, haverá um tempo em que esse governo será para todos integralmente. Nós viveremos esse governo de Cristo. Então, o púlpito não é plataforma política, a igreja não se presta a esse fim. Se isso está acontecendo, e eu louvo a Deus porque na Valdac isso não acontece, nunca aconteceu desde quando eu conheço a igreja e congrego ali naquele lugar, mas se algum dia estiver acontecendo em alguma comunidade de fé, isso é um erro, isso está em desacordo com a palavra de Deus. Cristãos e cristãs, irmãos e irmãs, podem se candidatar? Podem sim. E aí eles, assim como qualquer outros candidatos, precisam ter consciência política. Quem são, o que querem e como farão. Precisam ter consciência política, precisam ter disposição para servir, precisam compreender que governos e autoridades estão a serviço de Deus. Precisam ter disposição para servir. E nessa disposição precisam compreender também que eles prestam contas a Deus. Por fim, o papel deles é servir e buscar o bem do povo, não seu próprio deleite.
que mais que eu posso falar acerca dessa busca pela escolha de um representante? Bom, esse representante precisa compreender os valores do reino de Deus, justiça e misericórdia. E é nesse contexto, fazer justiça nos nossos dias é socorrer aqueles que mais precisam, é ser humano, é chorar com os que choram, é se importar. Mas veja bem, não basta compreender os valores do reino, é preciso buscar vivê-los intensamente, um desafio que nasce com o sol de cada dia. Bom, a pergunta que vem por último é a seguinte: você conhece um candidato assim? Conhece? Será que conhecemos alguém que preencha esses requisitos? Compartilho com vocês mais um trecho das Escrituras lá em Tiago, um texto também muito conhecido. Vá para o finalzinho lá da tua Bíblia, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esse texto eu preciso sugerir a vocês que façam a leitura de todo o livro de Tiago. São 5 capítulos apenas, é tranquilo, mas é uma carta que diz muito, muito atual. Olha só o que diz o texto em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Você já consegue, nos dias de hoje, contextualizar, ou pelo menos refletir acerca de quem são os órfãos e as viúvas dos nossos dias? São os mais vulneráveis. E nesse contexto de mais vulneráveis, no ano de 2019, no nosso país, nós tivemos 170 mil pessoas a mais vivendo abaixo da linha da pobreza. A quantidade de pessoas mais vulneráveis, extremamente vulneráveis, aumenta com o passar dos anos. E a gente precisa refletir acerca disso. Você já discerniu nos dias de hoje o que nos contamina nesse mundo? Divisões, ganância, omissão, são alguns exemplos do que nos contamina nesse mundo. E aí eu compartilho com você, quando você for votar, pense que você vota para fazer valer a justiça, aquilo que é justo, que você vota para que impere aquilo que é de direito, que você vota para tudo que for feito por um político se faça a partir de valores humanos, concretos, palpáveis na pessoa de Jesus Cristo. O meu voto e o seu voto pode minimizar ou potencializar o sofrimento de muitas pessoas. Pense nisso, busque em Deus, ore, seja sincero com Deus, investigue esses candidatos, as pessoas que desejam nos representar. Investigue mesmo, procure saber quem são, o que elas pretendem. Não venda o seu voto, não troque o seu voto. O seu voto, o meu voto são extremamente importantes. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos ajude a eleger, a votar, a não abrirmos mão da nossa participação, do serviço cristão que nós somos chamados a prestar nesse tempo de eleição. Deus abençoe a tua vida, seja um domingo maravilhoso, um domingo de voto consciente, um domingo vivido na presença de Deus. Feche teus olhos, eu quero terminar esse tempo orando contigo. Pai de amor, Deus bondoso, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu poder, pela justiça e misericórdia que encontramos no Senhor. Colocamos nossas vidas diante do Senhor e reconhecemos, Deus, a nossa omissão, o nosso silêncio, que muitas vezes tem contribuído para que coisas ruins, desagradáveis, contrárias à tua vontade, venham a acontecer, Deus. Mas nesse tempo nós te pedimos, Pai, nos ajude a sermos verdadeiros representantes do Senhor nessa terra.
homens e mulheres que se envolvem com a realidade do seu tempo, homens e mulheres que se envolvem e participam dos meios dispostos neste mundo para ajudar aqueles que mais precisam. Nos ajude, Deus, a não odiarmos a política por conta dos péssimos exemplos que temos, mas ao contrário, que cada vez mais venhamos a participar no espírito de mudar, de transformar, de buscar sempre o melhor, não para um indivíduo, não para uma pessoa, mas para o teu povo, para o teu reino, que é um reino inclusivo, é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Tome nossas vidas em tuas mãos, Deus, e nos ajude. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu domingo, te dê uma semana abençoada na presença do Senhor.